Fala, meus queridos Crypto Traders. Agora mais uma aula, aula 2 da nossa série, começando do zero nas criptomoedas. A gente vai ver aí o segundo passo, você começou a entender o que é suporte e resistência, né? Agora a gente vai introduzir um novo conceito que é linha de tendência. Antes disso, se inscreve no canal, deixa o seu like, manda esse vídeo para um amigo, naturalmente, que está começando a investir nesse mercado, ou investe sem estudar, fazer essa loucura, né? Sempre tem alguém. Me segue no Instagram, @tassolago, né, que todo dia eu comento sobre cripto, história lá o dia inteiro, faço live, enfim, muito produtivo para quem quer realmente focar em ter sucesso. Você assistindo tudo isso aqui, você vai estar começando a entender mais sobre esse mercado e, consequentemente, ganhando mais dinheiro. Você ganha dinheiro mediante o avanço do seu conhecimento. E é isso que a gente está falando aqui, te ensinando mais sobre esse mercado. Por quê? Para você investir em cripto, você tem que entender sobre análise gráfica. Aqui a gente vai começar a ver mais sobre isso, botando o conceito, de linha de tendência e também de stop loss e alvo, né? Como que você vai mexer na corretora? Primeiramente, bora olhar um pouco de gráfico, bora olhar um pouco de linha de tendência. Aqui a gente pode ver, eu estava olhando o gráfico da LDO, no gráfico dela passado, né? Já é meio tudo pronto. Isso aqui, pessoal, é uma linha de tendência, tá? O que acontece aqui? O preço faz um topo, depois ele faz essa outra formação aqui, e depois faz o terceiro toque. No terceiro toque, você pode, por exemplo, shortar esse ativo, que é vender, né? Apostar na queda, e aí o seu alvo principal, ele tende a ser, ó, essa região de base de suporte, que é esse fundo anterior, entendeu? Então aqui, se você shortasse, se você fizesse um short, você poderia ter um alvo de até 15%. Aí você vai falar, tá, mas como que você vê quando shortar? Por que aí é um ponto de short? Porque o terceiro toque, ele é o toque de confirmação. Então, até aqui, a gente não conseguiria traçar, mas aqui a gente consegue. Shortamos no terceiro toque, deu 15%, e aqui tá a beleza. Como você shortou baseado na linha de tendência de baixo, o seu stop seria se o preço rompesse essa região aqui, né, que é uma região de máximo. Então, seu stop seria de 3%, basicamente 3%. Então, repare no conceito aqui que já surge, tá, pessoal? Você tem um stop, um prejuízo de 3% e um potencial lucro de 15%. Quer dizer que numa mão de R$1.000, você poderia perder R$30 para ganhar 150. Essa é uma relação que nós chamamos de risco e retorno, beleza? Relação de risco e retorno é o seguinte: você nunca pode entrar num trade, por exemplo, que seu risco seria de 20% e seu lucro de 15%. Você aceitaria arriscar R$200 para ganhar R$150? Não faz sentido. Só que muitas vezes, quando você está operando no escuro, nas cegas, você não faz essa conta. Então, o intuito da gente analisar, olhar o gráfico junto, é que você entenda a racionalidade, né, os motivos da sua própria tomada de decisão, beleza? Então, quando você faz essa conta, você analisa fundo, topo, suporte, põe resistência, linha de tendência, é aí que você vai começar a entender mais sobre o mercado. E repare, tá? Você não tem chance nenhuma de vencer nesse mercado sem ter esse conhecimento. E essa que é a grande sacada, que se você não sabe fazer esse tipo de análise aqui, você não sabe nada no mercado. Então, aqui na cara, a gente está, né, te auxiliando, te ensinando para que você invista melhor, que você tenha mais chance de sucesso nos seus investimentos. Repara, pessoal, como a gente tem aqui um nível de suporte e de resistência que ele está sempre se comportando, respeitando claramente, bonito. Aqui nós temos, ó, 2 batidas na resistência máxima, que é o topo histórico anterior, que vem lá de trás. Se você for ver, ó, vem daqui de trás, aqui, ó, aqui um topinho duplo, até aqui é uma figura gráfica. Aí, repare que como que reage na resistência, repare que cai. Agora, ó, traçando uma LTB, conceito que conhecemos agora. Temos uma LTB aqui nesse ativo de LDO, tá? Isso aqui é uma linha de tendência de baixa. Será que poderíamos identificar uma linha de tendência de alta? Antes disso, tá? Só para consolidar esse teu conceito. Quando o ativo está em linha de tendência de baixa, você procura pontos de venda. Só que você tem que entender qual é o sentido macro desse ativo. Reparem, tá, que esse ativo vem subindo há muito tempo. Aqui a gente tem um possível sinal de exaustão de alta, mas eu não tenho certeza. Então aqui, a gente pode até montar aqui,
será que a gente pode traçar uma tendência, uma LTA, uma linha de tendência de alta? Aqui, ó. Ativo tinha essa linha de tendência de alta, vou deletar isso aqui para não ficar muito complexo. E aí ele perde. Quando ele perde essa região, só acertar ali embaixo. Quando ele perde essa região, a gente, né, procura por operações de venda, tá? Então o preço sempre vai se apoiando nessa linha de tendência, ó. Aqui você já poderia traçar, lembrando que quando o preço estava aqui, ó, só para dar como exemplo, tá? Quando o preço está aqui, você não sabe onde traçar essa LTA, tá? Essa LTA você não sabe, ela não existe, né? Aqui existe uma LTB rompida, repare que ele rompe a LTB, que a gente tinha até usado de exemplo, e aqui quando rompe, aqui é um bom sinal de compra, tá? Ó, você compra aqui, por exemplo, qual é o seu stop? Se ele voltar para baixo da LTB rompida, stop de 3, 4% aí. Então, ele rompe, esse movimento aqui é o que chamamos de reteste. Reteste de LTB rompida também é um excelente ponto de compra. Aqui a gente consegue ver que se você tivesse entrado aqui, você poderia ter feito um lucro aqui de até 12, 13%, depois de bater 20%. Repare que ele reage bastante, ó, na região de topo anterior, só para vocês entenderem. Olha, região de topo anterior, aqui vira uma resistência, ó, temporária, ele rompe e volta e faz o reteste aqui na LTB rompida. O movimento gráfico é perfeito. Se você perdesse esse rompimento, você poderia entrar aqui novamente e buscar uma nova onda de alta, entendeu? Uma nova chance de lucrar com esse ativo. Mas o que eu ia falar é que não tinha como traçar uma LTA naquele momento que não tinha histórico. Agora tem, né? A gente traça aqui como exemplo, a gente tem aqui essa LTA, o preço perde a LTA, então a gente pensa em short, né? A gente pensa ou perdeu a tendência, ou não vou fazer nada, ele reage bem aqui no suporte, e aí a gente fica esperando se há o que fazer. Existe aqui uma LTB, tá? Existe essa LTB aqui, então o preço está aqui, nesse momento, afunilado ali, ele não tem muito para onde ir, então não é um bom ativo para se operar nesse momento, para que você entenda toda a composição. Enfim, aqui você viu sobre linha de tendência de alta e de baixa, né? A de baixa sempre são pontos de venda, ou você pode procurar ali um trade de rompimento de tendência, ou até a LTA são pontos de compra, onde são suportes dinâmicos, né? São zonas que você pode comprar para evoluir junto com o preço, né? Para lucrar mais, beleza? Queria aqui mostrar para vocês agora a Bybit, que é a corretora que a gente utiliza para operar. O link para você abrir cadastro dela está na nossa descrição aqui. E aqui a gente vai ver. Pessoal, a Bybit é uma corretora que está no mercado desde 2018, é de Singapura, sede mundial do mercado financeiro, extremamente robusta. Aqui vai ter um porém, tá? Eu estou em inglês, se você tiver português Brasil, ela não vai aparecer a parte de derivativos, que é a parte que a gente vai utilizar aqui como exemplo. Nesse exemplo aqui, ela não aparece porque no Brasil você não pode operar derivativos. Lembra que eu falei que se você utiliza a Binance, você está em perigo, porque a Binance opera derivativos, né? E você do Brasil, ela tem um CNPJ, ela faz o compliance, se bater no seu CPF, vai bloquear essa conta, vai pedir imposto de renda, vai ser uma dor de cabeça. E aqui quando você muda o idioma da Bybit para inglês ou então português de Portugal, você pode operar tranquilamente aqui e não tem nenhum problema, porque como a Bybit não tem CNPJ brasileiro, ela não tem nenhum dever de fazer o seu compliance, de fazer alguma coisa assim. Se você lembrar do vídeo passado, lembra que suporte de resistência? Aqui é o suporte. E aqui a gente vê uma resistência. Tá vendo? Conseguem ver? O primeiro vídeo aqui, claramente, o ativo oscilando entre suporte e resistência. Olha esse toque aqui exatamente na resistência, que foi do nosso primeiro vídeo. Aqui, por exemplo, da aula de hoje, a gente tem um rompimento de LTB, ó. Rompimento de LTB, rompeu, voltou e bateu justamente aonde na resistência tende a acumular, e aí pode ficar acumulando, né? Já aconteceu esse rompimento, ele foi delimitado pela zona de resistência. Lembrando, pessoal, que cada conhecimento desse, a gente está passando uma visão geral, né? O mais indicado é que vocês me sigam lá no Tasso Lago, que vocês façam nosso treinamento Crypto Trader, que tem de 3 em 3 meses, ou 3 vezes no ano aí. A gente faz, né, online, ao vivo com vocês, para vocês aprenderem, porque esse conhecimento, pessoal, ele pode mudar a sua vida, igual já mudou de dezenas de pessoas que já estudaram junto com a gente. Aqui, ó, por exemplo. Aqui a gente pega o topo desse movimento, uniu aqui, traçou, temos essa LTB. O que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente abrir um long, tá, baseado nessa figura, que queria ver com vocês melhor. Deixa eu ver no Trading View, mas enfim, só para vocês entenderem, baseado naquela figura. Olha que doideira. Aqui eu acho que é o gráfico da Bybit.
E aqui você tem todas as ferramentas, né, para você utilizar. Eu posso colocar, por exemplo, aqui na isolada. Aqui eu escolho a alavancagem. A alavancagem é o quanto você vai pegar emprestado do mercado. Por exemplo, se eu alavanco 5 vezes, pessoal, uma mão, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um saldo de $200. Pessoal, quem não entender a corretora, tem um vídeo apenas de tutorial Bybit para você ficar por dentro da corretora, tá? Dentro do nosso canal, tem a playlist ali, Bybit, e você vai conseguir estudar mais a parte de futuros aqui. Ordem por valor, que é o que eu quero ver em dólar, né? Ó, por exemplo, com a alavancagem de 5x, ao eu botar que eu quero entrar com $100, eu vou estar usando apenas $20 da minha banca, nesse momento que eu tenho $200 que eu vou aqui para ilustrar R$1.000. Bora botar então, se for botar os $200, eu vou ter que botar $1.000. Tem um custo de 995, 990, mais ou menos isso aqui, 990. Vou entrar long, baseado nessa visão de rompimento de LTB. Eu entrei a mercado, tá? Ordem a mercado, que vem a taxa, né? Que paga para entrar na operação. E aqui você vai ver, né, como que a operação vai evoluindo. Acabei de abrir, é um gráfico de 4 horas, então é um swing trade, né? É um trade onde eu vou olhar apenas de 4 em 4 horas. Aqui, pessoal, vocês vão ver a parte de take profit e stop loss, que é por isso que a gente está vendo esse vídeo aqui. O take profit e stop loss, você vem aqui, ó, no TPSL, e você coloca o quê? O take profit é qual é o lucro que você quer ter nessa operação. O stop loss, qual é o prejuízo máximo. Aqui, por exemplo, eu poderia dizer que meu stop vai ser se esse candle, tá? Se esse candle aqui, ele voltar para baixo dessa LTB. Então seria por volta de 1.2038. Esse seria meu stop. 1.0238, por exemplo. É o nível de stop que eu quero dar. E seria, né, esse nível aqui. O alvo, pessoal, vendo de forma bem macro assim, creio que ela poderia bater até 1.25, tá? Que é aqui a zona de topo anterior. Graficamente é uma zona de resistência, né? Lembrando que ela vai ter no caminho um desafio aqui na resistência da consolidação. Mas ela pode ir até 1.25, 1.24. Então, ó, repare, aqui eu tenho aqui embaixo o cálculo do resultado. Se bater 1.24, quer dizer que eu vou ganhar $179, tá? 179.79. Se me estopar em 1.02, eu vou perder $24. Reparem que nesse exemplo de trade, eu estou com o prejuízo máximo, né, já definido, e o lucro máximo até então está definido. Eu posso, inclusive, tirar, caso o trade vá evoluindo, eu posso utilizar de estratégias de trade mais avançadas, de, por exemplo, ir subindo meu stop e deixar o trade ir evoluindo, entendeu? Então, eu posso, inclusive, ter um trade infinito, né, de zero risco e lucro infinito, mediante aí situações de mercado. Então, botei aqui, e aqui a minha ordem está configurada com alvo e stop loss dentro da corretora. Aqui, por exemplo, a Bybit tem diversos tipos de ativo, MKR, FIO, MakerDAO, Cocos. Então, assim, aqui você pode classificar, né? E aqui você pode ver pela oscilação em 24 horas. A gente tem moedas aqui que subiram no dia 12%, 11%, 7%, SMT subiu 6%. Enfim, existem diversos projetos de cripto, no mercado cripto, que podem dar oportunidade de trade, independente do que você faça. Pessoal, esse foi o vídeo aí 2, tá? É uma série que eu criei para ensinar vocês mais sobre o mercado cripto. Então, espero que esteja gostando. Deixe aqui o seu comentário da próxima aula que você gostaria de ver aqui. Ó, na descrição vai ter o link para a Bybit, o link para o nosso canal do Telegram gratuito, que lá você vai ter análise do Bitcoin, análise de mercado, vídeos, lives exclusivos. Eu também ponho alguns trades do VIP, né, que é onde eu tenho um grupo mais privado, e lá também às vezes. Tamo junto, tem mercado todo dia e um grande abraço.